Pessoal, dando continuidade à nossa aula, a aula do dia 26 de março, vamos estudar os hidrocarbonetos aromáticos, tá? E logo estudaremos os nossos radicais. Os aromáticos, né, como já havíamos conversado, são aqueles que possuem ressonância, que é a alternância de duplas e simples ligações, certo? Então, eles não seguem nenhuma regra, eles têm um nome fixo, tá? Então, quando é apenas um anel aromático, se chama benzeno. Quando são 2, naftaleno. Quando são 3, antraceno, nessa ordem. E o fenantreno, que é essa forma esquisita dos anéis aromáticos. Certo? Então, aqui a gente termina a aula sobre hidrocarbonetos, tá bem? Pessoal, agora a gente tem que estudar os radicais, né? Que são as substituições do átomo de hidrogênio na cadeia carbônica. Se chama grupo substituinte, tá? Vamos lá, então. O grupo substituinte é aquele, então, grupo de átomos que aparece com frequência nas moléculas, porque eles vão substituir o átomo de hidrogênio formando ramificações. Como se chama o nome dos grupos substituintes, tá, pessoal? Então, nós vamos usar o prefixo, que é o número de carbonos. Então, se for um carbono só, é met, o il ou ila, tá? Então, quando aparece a palavra il ou ila, é porque ele não faz parte da cadeia principal, e sim é uma ramificação. Lembro vocês que ramificação é como galhos de árvores, certo? E pode ser il ou ila, como metila, ou metil ou metila, etil ou etila, propil ou propila e assim por diante, certo, pessoal? Vamos então, tá? Ó, esses são os substituintes, tá? Vamos lá então. Então, qualquer um desses átomos aqui, ó, de hidrogênio pode ser substituídos, tá? Claro, se for esses hidrogênios substituídos, acaba ficando na cadeia principal e não é uma ramificação. Então, para ser ramificação, teria que ser no carbono do meio, tá? Porque tanto faz esses hidrogênios aqui, se eles forem substituídos, acaba sendo cadeia principal. Então, o substituinte, tá? Então, vai ser nesses dois átomos aqui, nesse exemplo. Vamos seguir. Tá, pessoal? Então, assim, isso aqui é um radical. Perceba, então, que ele tem 3 carbonos, né? E ele está ligado à cadeia principal por essa ligação do meio. Então, por isso que o nome desse, pessoal, se chama propil, porque são 3 carbonos, e chamamos ele de iso. Por quê? Porque os dois ligantes do carbono são iguais, tá? Então, se chama isopropil. Esse aqui é o mesmo propil, ó, porque é o mesmo 3 carbonos, então também é prop, e é il porque não faz parte da cadeia principal, só que ele também é propil. Então, o que vai diferenciar um do outro? Esse aqui é uma cadeia normal, certo? Então, vai o N na frente de normal. E esse aqui é iso, por quê? Porque esse carbono que está fazendo a ramificação tem 2 ligantes iguais, certo? Bom, pessoal. Vamos para o nosso próximo exemplo, né? Então, nós temos aqui 4 carbonos, tá? Então, qual é a diferença desses aqui? Percebo que os dois possuem 4 carbonos, por isso é but. E o IL é de ramificação, tá? Então, ó, esse substituinte aqui ó, é diferente desse, porque aqui tá ligado no carbono secundário, certo? E aqui tá ligado no carbono primário. Então, o nome desse aqui, pessoal, tá? Ó, vai ser, esse aqui é N, butil de cadeia normal, tá? E aqui vai ser sec, porque tá no carbono secundário. Esse aqui, então, por ter, né, essa ligação aqui da cadeia principal, tem ligantes iguais, se chama iso. E esse tá ligado a um carbono terciário, então é terc, tá? Então é sec, N, iso e terc. A gente vai fazer um mapa mental disso, para poder facilitar a memorização, tá? Outros radicais importantes, pessoal. Vamos lá. Os de anéis aromáticos, né? Então, lembre, quando for um anel aromático, tiver um radical aqui, esse é o fenil. Ele é tão feio que não tem ninguém com ele. Esse aqui, ele, pelo menos, ele é do bem. Então, ele é do bem, ele tem um acompanhante, tá? Então, é o benzil. Esse aqui é o ortotoluil. Orto, a gente vai estudar agora, é quando tem substituintes no carbono 1 e 2. Meta, quando tiver substituinte no carbono 1 e 3. E para, quando tiver no carbono 1 e 4. Bom, do naftaleno, que são 2 anéis aromáticos, essas ligações de cima
são alfas. E as ligações laterais são betas, tá? Então, quando tiver substituinte em cima ou embaixo é alfa, quando tiver substituintes do lado é beta. Tá? Vou pular os exercícios, isso aqui é para vocês fazerem, eles estão com a resolução, tá, pessoal? Então, vamos lá. Cadeia principal, pessoal. Cadeia principal, a gente tem que tomar cuidado pelo quê? Cadeia principal é aquela que tiver o maior número de duplas ou triplas, aquela que tiver o maior número de ramificações e o maior número de átomos de carbono, tá? Então, aqui a gente sempre vai escolher a maior cadeia, nesse caso, né? Então, acaba que a cadeia principal tem 6, tá? 6 carbonos, aí fica com o maior número de ramificações. Aqui, pessoal, percebam que eu tenho uma dupla ligação e essa dupla, ou também tripla, é obrigatório que apareça na cadeia principal. Então, eu sou obrigada a incluir essa ligação dupla na minha cadeia principal. Tá? Então, aqui acaba tendo a dupla, né? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. E aqui nós temos os radicais. Aqui estão as ramificações, tá? Então, eu tenho 8 átomos de carbono. Nesse caso, então, aqui, pessoal, nesse segundo exemplo, nós temos que escolher a cadeia que fica maior. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bom, então eu vou escolher aquela que tiver o maior número de carbonos, tá? Que nesse caso, 7 átomos. E esses dois aqui, então, esses dois radicais, né? São as nossas ramificações. Aqui é o metil e aqui o etil. Agora a gente vai ver a questão da numeração, né? E como é que a gente faz para colocar na nomenclatura, tá? A gente vai seguir a ordem alfabética. Bom, vamos lá, pessoal. Então, os grupos que não pertencem à cadeia principal são os nossos radicais, tá? A gente chama de grupo substituinte do átomo de hidrogênio. Então, aqui eu tenho, ó, no caso, 2 carbonos é et, e como não faz parte da cadeia principal é etil. E esses dois aqui, ó, por ser apenas um carbono, é o met. Então, são os grupos, metil, tá? Vamos lá, então. Como é que a gente faz a numeração da cadeia? A cadeia principal, pessoal, a gente sempre vai considerar a menor numeração para a dupla ligação, tá? Por isso que eu tenho que contar daqui, desse carbono, para lá, e não de lá para cá, certo? Se a dupla fosse aqui, nós começaríamos a contagem por aqui, tudo bem? Então, assim, aqui fica carbono 1, 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, pessoal, eu tenho que colocar a posição dos meus radicais. Então, eu tenho no carbono 2, no carbono 3 e no carbono 5 esses radicais. E eu vou usar a ordem alfabética, tá? Aqui é et, então é etil, e aqui é metil. Então, primeiro o et e depois o met, tá? Então, perdão. Então, vai ficar 1, 2, etil, 3,5 dimetil, tá? Oct, porque são 8 carbonos, 1 em de dupla O de hidrocarboneto, tá? Aqui, então, vamos determinar a cadeia principal, onde tiver o maior número de carbonos, aí fica com o maior número de ramificações, tá? Determinou a cadeia principal, a gente vai numerar. Eu vou numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Tá? Se eu numerar da esquerda para a direita, fica um carbono 1, 2, 3, 4 e 5. 4 e 5 seriam as minhas ramificações. E se eu contar da direita para a esquerda, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ficar 3, 4, fica na menor numeração. Então, a contagem é da direita para a esquerda, tá bom? Então, eu conto de lá para cá. E aí, não esqueçam que a gente tem que colocar o nome dos substituintes, tá? Só que eu vou usar a ordem alfabética. Então, aqui eu começo com etil e depois com metil, tudo bem? Então, vamos lá. Ó, aqui é o 3-metil e aqui é o 4-etil. A gente vai colocar na ordem alfabética. Vai ficar 4-etil, 3-metil. Como são 7 carbonos, é hept, né? Que é o número de hidrocarbonetos, né, pessoal? Hept. Apenas ligações simples, an, hidrocarboneto, O, tá? Ó, que nós já havíamos feito aquela hora, né? Já esse exemplo aqui, né? Tá bem, pessoal? Então, aqui, ó, quando a gente tiver o radical repetido, a gente vai colocar o di na frente.
Lembro vocês que o di, tri, tetra, penta, hexa não entra na ordem alfabética, tá? O que entra na ordem alfabética é só o prefixo do número de carbonos. Tá, pessoal? Os exercícios eu vou deixar também para vocês fazerem. Tá? Qualquer dúvida me chame no WhatsApp, não tem problema, te mando áudio te explicando. Aqui tá todos eles resolvidos, tá? Tudo bem, pessoal? Vou mostrar para vocês, então, os hidrocarbonetos de cadeia mista. Então, quando a cadeia mista, quando tem cadeia fechada, né, e é aberta junto, tá? Então, esses que ficam de cadeia aberta, vai o nome do radical dele, que no caso, metil, tá, pessoal? Então, eu tenho o metil, que é esse radical, ciclo, porque é uma cadeia fechada, pente de 5 carbonos, an de ligações simples e o de hidrocarboneto. Aqui, pessoal, eu tenho benzeno, tá? Então, ele é o metil benzeno, também conhecido por tolueno, tá? Aqui, vou usar a ordem alfabética, certo? Então, a contagem vai ser a partir do et. Vai ser etil, metil, ciclo, né, pentano. Tudo bem? Aqui, então, pessoal, eu tenho 2 substituintes do benzeno. Essa posição 1 e 3, como a gente já tinha visto, né, é a posição meta. Então, 1 etil, 3 metil, benzeno. Lembra? Ordem alfabética. Tá? Vamos lá. Aqui nós vamos escolher a menor numeração possível. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 2 etil, 1,4 dimetil, ciclo hexano. É só hexano, pessoal, porque não tem anel aromático, tá? Aquela bolinha no meio. Prefixos orto, meta e para. Vamos lá. Organização das mulheres pelotenses, tá? Então, quando for o substituinte no carbono 1 e 2, carbono 1 e 2, posição orto. 1 e 3, meta. 1 e 4, para, tá? Então, nesse caso, pessoal, eu tenho na posição 1 e 4, então é para. Até um dia teve um convite para uma professora ser paraninfa, achei bem legal, eles perguntaram: você quer ser nossa ortometa paraninfa, né? Então, pessoal, a organização das mulheres pelotenses, tá? Então, posição 1 e 4 é a posição para. Então, é para, etil, metil, benzeno. Tem na posição meta, aqui no meio, aqui, tá? 1 e 3. Então, fica meta, etil, metil, benzeno. E aqui, posição orto, tá? Opa, perdão. Orto, ó. 1, 2, então é orto dimetil, benzeno. Agora, os substituintes do naftaleno, que são 2 anéis aromáticos acoplados, tá? Então, quando for substituintes em cima ou embaixo, como nós já havíamos visto, é alfa, e substituintes nas laterais é beta, tá, pessoal? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um alfa, né? Então, alfa metil naftaleno. Se fosse do lado, ficaria beta metil naftaleno. Tudo bem? Bom, pessoal, os próximos slides, então, né, que vocês vão ver são a contagem começa daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pula, tá? Então, 1 metil naftaleno, né? Ou 2,5 dimetil naftaleno. Memorizado que eu tinha que parar em substituintes do naftaleno, né? Mas não havia lembrado que havia mais de um slide. Tá, pessoal? Então, os próximos são exercícios, todos eles têm um gabarito ali para vocês realizarem, e eu espero que vocês venham tirando dúvidas, tá? Para que não paira dúvidas sobre esse conteúdo. Quando a gente voltar, a gente revisa e a gente já esteja, né, bombando no conteúdo para poder seguir. Tá bem, pessoal? Beijo para vocês, bons estudos, façam os exercícios desses slides que eu vou anexar junto, tá? Beijão para vocês e bons estudos.